Fala, minha gente, muito bom dia. Moradores abrem a janela e dão de cara com o esgoto a céu aberto. Em dias de chuva, ninguém consegue sair de casa e a comunidade chamou o meio-dia. A gente vai mostrar esse problema hoje, aqui no MD, que já está no ar. Marister, bom dia! Bom dia, Fernando. Bem-vindo novamente. Obrigado, Marister. Estava com saudade de vocês. Nós todos estávamos. Aproveitou bastante as férias? Muito, Marister. Eu acredito que sim. Renovadas energias. E a gente segue com outras informações também. Concessão de bolsas do programa Universidade Gratuita está sob investigação do Tribunal de Contas aqui do nosso estado. Então, ao vivo, a gente vai trazer uma reportagem com todas essas informações. O meio-dia está começando agora. Vem junto, até 1h05. Muito bom dia, Santa Catarina. Tudo bem por aí? Bom início de semana, boa segunda-feira para você. O meio-dia está começando ao vivo para todo o estado. Marister, e a gente começa com esse destaque do Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, que está de olho em 2 dos principais programas de bolsas de estudos aqui em Santa Catarina. Há suspeitas de que nem todos os critérios estariam sendo seguidos na hora de distribuir os benefícios. Quem vai trazer essas informações é o Thiago Pires. Ele está chegando. Thiaguinho, bom dia. O que é que já se sabe até agora? Explica pra gente. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Verdade, Maria. A gente está acompanhando em tempo real aqui todo o segmento que está dando em relação a isso, porque é inacreditável, né? Mas até na questão de bolsas de educação pode estar havendo algum tipo de fraude. E o motivo da análise é esse do Tribunal de Contas, viu? Irregularidades na comprovação da situação econômica de alguns alunos beneficiados. A gente já vai falar sobre isso, né? Quais são as pessoas que têm esse direito a ter essas bolsas. E segundo o Tribunal de Contas, tem indícios de que existem irregularidades nessa concessão de benefícios. Por isso está acontecendo um cruzamento de dados entre o Tribunal de Contas com os cadastros na Secretaria de Educação para verificar se esses critérios estão sendo obedecidos e realmente garantir que o grande objetivo dessas bolsas, né, Maria, Fernando e quem nos assiste, é chegar a quem precisa, aquelas famílias que precisam. Então, são essas as situações. São duas formas de conseguir essas bolsas aqui em Santa Catarina, ou através do programa Universidade Gratuita ou através do Fundesc, tá? A única diferença entre elas são bolsas parciais e bolsas totais, né? No programa do Universidade Gratuita são bolsas integrais, né, para cursos aí de graduação, e o Fundesc são parciais para instituições privadas. A Secretaria de Educação, é claro que entramos em contato para saber o que está acontecendo, se já foi verificado, o que está sendo realizado e, por nota, informar o seguinte, Maria. A Secretaria do Estado, por meio de nota, considera fundamental o acompanhamento do Tribunal de Contas na execução dos programas Universidade Gratuita e Fundesc. A pasta destacou que o objetivo é garantir que os recursos cheguem aos estudantes que realmente precisam e que ajustes podem ser feitos ao longo da implantação previstas para terminar em 2027. Segundo a Secretaria, todas as recomendações do Tribunal de Contas são bem-vindas. Vamos colocar um telão aí para vocês verificarem quem são as pessoas que podem e devem receber, viu? Os critérios de seleção para ambos os programas. É claro que sempre a renda familiar é o principal objetivo. Então, o limite é de 8 salários mínimos para o curso de medicina e até 4 salários, melhor, até 8 salários mínimos para o curso de medicina, até 4 salários mínimos para os demais cursos. Também é levado em conta o desemprego do aluno ou responsável, os bens da família, número de integrantes da família e, claro, ser natural de Santa Catarina ou residir há pelo menos 5 anos no estado. Ou seja, o que está sendo verificado, Maria e Fernando, são que esses critérios possivelmente não estejam sendo obedecidos por alguns casos. E por isso nós vamos continuar acompanhando, o portal SCC10 também está em tempo real, em contato com o Tribunal de Contas, porque agora é aguardar essa investigação de que se realmente existem, né? Indícios existem, senão o Tribunal de Contas e a Secretaria não estariam envolvidos para tentar achar qualquer erro, né? E qualquer fraude que pode estar acontecendo. Agora, é claro, a gente precisa saber qual é o prejuízo disso e o que será feito a partir de agora se for constatado essas irregularidades. Mas é incrível, né? Até na educação pode ter aquele jeitinho para poder conseguir essas bolsas aqui no estado. Fernando, Maria. Obrigada, viu, Thiago Pires, pelas informações. A gente vai seguir de olho e, claro, atualizando vocês aí de casa sobre esse assunto. Fernando.
Agora, alguns destaques da Grande Florianópolis no Giro de Notícias. Incêndio atinge prédio no centro da capital na manhã de hoje. O fogo começou em um depósito no último andar do edifício comercial Apolo, na rua Tenente Silveira. Por volta das 6h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. As chamas foram rapidamente controladas e não houve vítimas, apenas danos materiais. Domingo foi marcado por lanços recheados de tainha no litoral catarinense. Com as temperaturas mais baixas, elas apareceram por aqui e a quantidade do pescado chamou a atenção em Palhoça e em Florianópolis. Na Praia de Cima, é possível ver um grande cerco de tainhas que passou de 11 mil peixes. Já no Pântano do Sul, foram quase 7 mil tainhas capturadas. Até o momento, esse foi o maior lanço dessa temporada. A safra segue até o final do mês de julho. As tainhas, olha elas aí. Sim, o frio chegou e as tainhas vêm junto. Coisa boa. Um abraço para os pescadores, os artesanais, aqueles que estão na pesca industrial, trazendo o peixinho para a mesa dos catarinenses. Coisa boa. Vamos ver como é que está o tempo lá fora nesta segunda-feira. Frio, hein? Eu vi você falando na semana passada que ia nevar, tava te acompanhando, Maristela. E essa semana tem neve, não? Essa semana não tem neve, Por enquanto Fernando. não tem previsão. Por enquanto não, mas tem instabilidade, uma chuvinha, um tempo mais fechado. Vamos dar uma olhada lá em Nova Veneza, na região sul do estado? Há um dia mais firme por lá. 18 graus de temperatura, poucas nuvens. Nova Veneza, cidade italiana. Alô, Nova Veneza, 18 graus de temperatura. Agora a gente tem Itapema, Fernando, aqui para o nosso litoral. A gente tem mais nebulosidade aqui para a região do litoral norte. 19 graus e as temperaturas não sobem tanto, elas vão ficar mais amenas, viu? Ao longo de toda a segunda-feira. Coisa boa. Vambora! Deixa eu fechar com Floripa. Aí está a nossa ilha de Santa Catarina, Florianópolis na sua tela. É um tempo não tão aberto, Maristela, um pouco mais nublado hoje, hein? Pois é, a gente não deve passar de 20, 21 graus por aqui também, Fernando. Vai seguir assim ao longo do dia. E eu já adianto que amanhã a gente não vai ter grandes mudanças também. Tem sim um alerta de chuva para hoje, já para a região oeste, que eu vou trazer em instantes para vocês aqui na previsão do tempo. A Festa do Divino está movimentando São José. O evento continua hoje e a gente foi lá conhecer um pouquinho desta celebração de fé e de cultura, especialmente da cultura açoriana, Maristela. É, Fernando, a gente vai mostrar na reportagem do Kaique Guede e do Christopher da Silva. Uma promessa pela paz. Assim surgiu a Festa do Divino Espírito Santo em 1296 em Portugal. O pedido da rainha Isabel de Aragão foi atendido. A guerra entre Portugal e o Reino Independente de Aragão chegou ao fim e séculos depois, a tradição da festa continua viva. Até a noite desta segunda-feira, São José celebra um dos eventos mais famosos do estado. É a fé que a gente tem no Espírito Santo, né? Do Divino Espírito Santo. A gente caminha e tá de pé por causa da nossa fé nele, né? É a graça divina que a gente tem aqui na Terra com a gente, né? Sem dúvida, atrai muitas pessoas que, primeiro, elas vêm pela curiosidade. Há pouco, inclusive, uma família que acabou de chegar de Goiás, um exemplo, que dizia, mas é interessante, nós não temos essa mística lá. Então, vem atraída primeiro pelo belo, que é o cortejo, depois pela tradição e depois se encanta pela religiosidade. Esta é a edição de número 173 da Festa do Divino em São José. Patrimônio imaterial do município, a celebração representa a fé católica, paz e caridade. Cerca de 400 pessoas ajudam a dar vida a este belo espetáculo. Eu estou muito feliz e muito animada de estar participando dessa honra e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. É uma experiência nova que eu estava com muito medo, mas eu estou muito feliz só. Isso já está na vida do povo, está no sangue. O povo respira, né? Este ambiente, esta fé, essa devoção. Você vê esse povo aí trabalhando, né? Se dedica com muito amor, com muita fé, sem esperar recompensa material. Isso é importante. A Luciana e o Tairone são os chamados festeiros de 2025. O casal mais jovem da história a assumir esta responsabilidade no município.
E olha que as tarefas são diversas. É organizar todo o cortejo que vocês estão acompanhando aqui, todas essas crianças, organizar a decoração, estar à frente da novena, né? A gente tem a novena dos festeiros e ajudar em todas as atividades da festa como um todo. E a gente fica muito feliz e grato a toda a comunidade josefense pela essa oportunidade. E estamos fazendo uma festa linda e maravilhosa, com bastante gente, o tempo está ajudando também, né? E muito realizado, né? Muito realizado, com o coração preenchido, e que o Divino possa também fazer essa renovação de fé nas pessoas que estão assistindo a gente e também todos que venham comparecer na nossa festa. 11h30, minha gente, já estamos no ar aqui pelo SBT para todo o estado, mostrando a festa do Divino que movimenta São José, uma festa cheia de tradição e valoriza a cultura açoriana. E é uma festa, Marister, que transborda a partir das paróquias, das igrejas, é uma festa que toma conta da cidade, das ruas, então é muito linda esta celebração que envolve a comunidade. Parabéns aos organizadores e hoje ainda tem festa, porque hoje à noite tem celebração em São José. Tem celebração. Hoje é o último dia da festa do Divino lá em São José, mas é como o Fernando falou, todo mundo participa, desde as crianças, os adultos, os jovens, os mais idosos, todo mundo fazendo parte, ó, todo mundo participa da celebração, né, Fernando, de toda essa cultura, dessa tradição que tem ali na cidade. Muito bacana. Às 14h tem missa para você que está aí acompanhando. Tem ainda a gastronomia, né, Fernanda? A gente mostrou na sexta-feira, fazendo o convite com o Thiago Pires. Lindo demais, e aquela comida de dar água na boca, aquela cultura que é da cultura portuguesa mesmo, né? Portuguesa, açoriana. Coisa boa, parabéns à família imperial deste ano e à cidade que está vivendo, Espírito Santo, São José na sua tela. Alô, meu continente. Bom, falando em São José, vamos continuar no continente, porque a região continental preparou uma série de ações em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Giovana Pacheco está ao vivo com as informações e a gente quer saber qual é a programação, Giovana. Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. E bom dia para todo mundo que está nos assistindo. A gente está aqui no Shopping Itaguaçu, em São José, porque tem uma programação bastante especial. Como é a Semana do Meio Ambiente, tem um stand aqui preparado para a criançada brincar, se divertir, claro, mas também se conscientizar sobre a importância de cuidar do meio ambiente, inclusive usando aí artifícios da cultura manezinha, né? Então, a gente, para falar sobre a programação, que vai ser muito especial, a gente vai conversar com o Vitor, que é da Fundação do Meio Ambiente, e vai explicar um pouquinho pra gente sobre toda essa organização, esse cronograma que tem aqui pra gente. Vitor, bom dia. O que as crianças podem conferir nessa semana? Então, a gente está aqui hoje, né, abrindo a nossa exposição. O nosso tema é transformar para um futuro melhor, né? E durante a semana a gente vai ter várias oficinas. Então a gente começa essa segunda-feira, né, com a oficina de cores da terra, onde as crianças vão construir as próprias tintas que elas vão produzir com terra mesmo, né, com toda essa diversidade de terra que a gente tem. Amanhã a gente vai ter exposição de fantoche, fabricação. Na quarta a gente tem uma que eu acho que uma das mais importantes, que fala sobre a questão da alimentação, para onde que vai os nossos resíduos de alimento. Então a gente vai ter a compostagem. Quinta-feira a gente vem com a tecnologia, então tecnologia está tudo aí hoje em dia, a gente traz para a questão da reciclagem, vamos mergulhar no fundo do mar, né? Então na quinta a gente vai ter a imersão dos nossos óculos virtuais com o fundo do mar. E na sexta-feira a gente acaba as nossas oficinas fazendo papel reciclável. Então as crianças vão aprender mesmo, botando a mão na massa, como que a gente consegue fazer o nosso papel reciclável, né? A exposição ela vai até final de semana, ela não vai acabar na sexta, vai ficar aberta aqui no horário do shopping, então das 10 às 10, todo mundo está convidado, vamos estar textos e essa é a nossa intenção, trazer para que ela fique aberta mesmo, para que todo mundo possa prestigiar o nosso evento.
Ótimo, Vitor. Muito obrigada. E vocês viram que tem bastante opção, tem inclusive uma exposição aqui, né? Então vamos mostrar mais um pouquinho, porque eu também quero contar para vocês como faz para participar. Ao longo da semana, as escolas daqui de São José, elas já vão estar participando dessas oficinas que acontecem ao longo da semana, mas qualquer pessoa que quiser chegar e participar, já pode, é só vir, é só se apresentar, que você consegue participar também. Olha só que legal, hoje já teve a primeira parte da oficina de pintura e dá para ver as obras de arte das crianças que participaram agora. Inclusive hoje, para quem tiver com os filhos em casa e tiver livre para conseguir trazer os filhos, às 2h da tarde tem mais um horário da oficina da Cores da Terra. Olha só que legal, Maria. Então fica o convite para quem quiser participar, é só chegar aqui no shopping. Volto com vocês aí para o estúdio. Obrigada, Giovana, pelas informações. Está começando a Semana do Meio Ambiente com muitas ações e uma delas a Giovana está mostrando aí pra gente que acontece aqui na região da Grande Florianópolis, São José, na sua tela. Obrigada, viu, Gi? Daqui a pouquinho a gente volta com você e com outras informações. Marista, tá dito. Vamos seguir? Um incêndio destruiu um apartamento no bairro EFAP, em Chapecó. O fogo chamou a atenção dos moradores, que puderam ver de várias regiões do município a fumaça deste incêndio. Mas não para por aí. Durante o atendimento da ocorrência, alguns crimes foram descobertos. Exatamente. Tinha malandro aproveitando o incêndio para furtar. Bora para lá? O Felipe Bastos está comigo, tem todas as informações ao vivo. Ô Bastos, já não bastasse o incêndio destruindo o apartamento, teve malandro que aproveitou a ocorrência para furtar o que ainda não tinha sido queimado pelo fogo. Dá para acreditar num negócio desse? Bora lá, Bastos, explica pra gente como é que foi a ação policial e também como é que terminou este incêndio por aí em Chapecó. Bom dia. Muito bom dia, Fernando Machado. Bom dia a toda a grande audiência do SCC Meio Dia. Seja bem-vindo novamente, ao nosso SCC SBT depois dessas merecidas férias. Olha, Fernando, era para ser até então um incêndio de grandes proporções que os bombeiros combateram aí nesse apartamento que fica no bairro EFAP, aqui na cidade de Chapecó. Foi por volta de 10h20 da manhã desse domingo. Várias viaturas foram acionadas para chegar e tentar controlar essas chamas, não é? A gente tem imagens, inclusive, de redes sociais que mostram o tamanho da fumaça que saiu pelas janelas desse apartamento que ficou completamente destruído. Cerca de 50 metros quadrados, o tamanho desse apartamento que foi praticamente tomado aí pelas chamas. Mas, além desse incêndio de grandes proporções, o que chamou a atenção foi que os bombeiros também acionaram a Guarda Municipal e a Polícia Militar para pelo menos 2 crimes que foram registrados por lá. Um deles, o morador do apartamento de baixo desse que pegou fogo, com ele lá dentro do apartamento tinha uma quantidade de maconha. É isso mesmo, várias plantas de cannabis estavam plantadas em vários vasinhos na sacada desse apartamento, o que chamou a Guarda Municipal. Além disso, Fernando, como tu mesmo falaste, um adolescente de 17 anos, ele foi apreendido por furtar alguns objetos desse apartamento em chamas. O comandante da Guarda Municipal aqui de Chapecó, ele gravou um vídeo pra gente atualizando a situação e como foi essa ocorrência nesse domingo aqui em Chapecó. Acompanhe. Durante essa evacuação, foi percebido em uma das sacadas plantas de cannabis. Então, foi questionado aí o morador, referente se ele tinha autorização para o cultivo das plantas. O mesmo informou não ter autorização para o cultivo. Então, foi conduzido até a CPP juntamente com as plantas para dar esclarecimento à autoridade policial. Ainda no mesmo local, no mesmo bloco, no mesmo endereço, moradores detiveram um menor de 17 anos cometendo furtos nos apartamentos que já haviam sido evacuados. Então a Guarda Municipal também prestou auxílio a esses moradores aí que detiveram o menor, também conduziram o menor à central do plantão da polícia para dar esclarecimentos à autoridade policial. No incêndio, então, desse apartamento, por sorte, ninguém se machucou,
Mas em relação à ocorrência da cannabis, né, da quantidade de cannabis plantadas em vasinhos ali na sacada, um homem de 26 anos foi encaminhado para a central de plantão policial e o adolescente de 17 anos, ele que furtou alguns materiais desse apartamento que pegou fogo, também foi encaminhado para a central de plantão policial. Agora, Fernando, olha só o que ele furtou desse apartamento, viu? Ele furtou uma calça, um celular e uma pochete com moedas. Devolvo para você no estúdio do SCC Meio Dia. Olha aí a plantação de maconha no apartamento em chamas e ainda o furto. Uma ocorrência que começou com incêndio e terminou com outros 2 crimes. Aí está, Felipe Bastos atualizando tudo pra gente, direto do Oeste Catarinense. Obrigado, Bastos. O final de semana também foi marcado por um incêndio no litoral norte. Confira agora no Giro de Notícias. Na noite deste domingo, quem precisou passar pela BR-101 na região de Itapema, quilômetro 145, por volta das 11h30, enfrentou um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros. Isso por conta de uma colisão traseira seguida de incêndio em um dos veículos. Um Golf já estava totalmente tomado pelas chamas quando os bombeiros chegaram ao local. O combate ao incêndio foi realizado com o apoio das equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal. Ninguém se feriu. Após a retirada do veículo, a pista foi liberada. O trabalho foi realizado em 1 hora. Já em Itajaí, na tarde de sábado, por volta da 1h, os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de explosão em um apartamento no bairro São Vicente. A explosão aconteceu no 4º andar. Os bombeiros constataram no local que a mangueira de gás havia encostado no forno elétrico, o que provocou o vazamento. O homem, ao acender o fogão, gerou uma centelha, o que provocou a explosão. Ele sofreu queimaduras de primeiro grau nos braços, mas não quis ser encaminhado para o atendimento médico. Com a explosão, 4 janelas do apartamento foram quebradas, cozinha destruída e a porta de entrada foi arrancada. Os vizinhos saíram enquanto aguardavam os trabalhos dos bombeiros. E para encerrar em Balneário Camboriú, mais uma atuação rápida das forças de segurança salvou a vida de uma criança. Foi na noite de sábado, em um supermercado da cidade. Populares acionaram a guarda municipal que estava próxima, já que uma bebê se engasgou após ser amamentada. Ao chegar no local, os guardas perceberam que a criança já estava desacordada. 4 guardas realizaram os procedimentos com agilidade e conseguiram fazer a bebê voltar a respirar. Não foi necessário acionar o serviço de emergência. Neste final de semana, um pastor do sul do estado morreu durante um culto. A celebração estava sendo transmitida ao vivo. A Emanuela Justino traz todos os detalhes. O pastor Sérgio Cravinho tinha 47 anos, ele era natural aqui do sul do estado, de Turvo. Esse fato aconteceu no final de semana na igreja Deus é Amor, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele era pastor convidado e esse culto estava sendo transmitido ao vivo nas redes sociais. Então, mostra o exato momento em que ele acaba se ajoelhando, né? Ele se ajoelha, ele estava pregando, se ajoelhou e aí parou de falar. E aí o pessoal começou ali na correria para tentar ajudar de alguma forma, né? Logo em seguida, obviamente, a transmissão foi interrompida. Segundo os fiéis que estavam ali no local, eles chamaram a ambulância, né, o SAMU, mas infelizmente não teve mais o que fazer porque o pastor acabou morrendo ali no local mesmo. Muita comoção nas redes sociais, né, os fiéis, conhecidos, enfim, as famílias ali da igreja lamentando o ocorrido do pastor que era bem conhecido ali na região de Turvo e que foi convidado então para fazer esse culto em Caxias do Sul. Então, o velório já aconteceu hoje pela manhã na Capela Mortuária de Turvo e o sepultamento também foi marcado pelo cemitério Rodeio da Areia, que fica também aqui no sul do estado. Para os familiares, os nossos sentimentos aqui também. Volto com vocês aí no estúdio. Exato, Emanuela, nossos sentimentos aos familiares, né? Diferente, triste e que agora fica o nosso conforto aí para os familiares e os amigos deste pastor que estava pregando quando acabou passando mal e não resistiu. Olha, o governador Jorginho Melo cumpre a agenda nesta manhã em Blumenau. Ele presta contas do mandato em um evento que ocorre
no Teatro Carlos Gomes. O PC está lá acompanhando tudo para a gente, vai mostrar os detalhes desta visita. PC, o que o governador deverá anunciar aí para a região? Explica para a gente. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos. Falamos ao vivo aqui do Teatro Carlos Gomes, que recebe a prestação de contas do governador Jorginho Melo, programa Santa Catarina Levada a Sério, segunda edição, que fecha um ciclo aí de 21 visitas às associações dos municípios catarinenses. Aqui são 14 municípios. Felipe Andrade vai mostrar o auditório principal do Teatro Carlos Gomes, que recebe um bom público, né? Secretários, prefeitos da região, entre outras autoridades. O evento conta também com a presença do prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, de alguns deputados estaduais. Nesse momento, quem fala aqui na tribuna é o senador Jorge Seife. E o que o governador vai dizer aqui para esse público presente? Vai nos dizer o seguinte: em uma entrevista no último sábado no Estádio Monumental do SESI, ele me disse o seguinte, Fernando, que em 2 anos e meio de mandato, ele já conseguiu cumprir tudo que estava previsto em seu plano de governo. Em uma entrevista que ele concedeu à nossa reportagem lá no estádio do SESI, ele disse que fez em 2 anos o que os outros não fizeram em 20 anos. Então, em resumo, ele vai mostrar aqui, vai prestar uma conta, vai fazer um balanço de todas as realizações. Bem para dizer que o governo dele está entregando realizações a Santa Catarina. A fala dele está prevista para instantes aqui no Teatro Carlos Gomes. Voltamos ao estúdio com você, Fernando. Muito obrigado, PC. O PC está comigo, está lá em Blumenau acompanhando tudo. Daqui a pouco ele volta com outras informações. Agora, vamos subir para a Serra, vamos a Lages, porque começou neste mês o programa Saúde na Escola, que busca ampliar a cobertura vacinal nos centros de educação infantil lá da cidade. Suiane de Liz ao vivo tem todos os detalhes pra gente. Bora lá colocar a caderneta de vacinação em dia. Conta pra gente aí quais são as prioridades, dona Suiane de Liz. Bom dia, Serra. Bom dia, Suiane. Bom dia, Lages. É isso mesmo, bom dia, Fernando, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. E é justamente esse o objetivo, ampliar a cobertura vacinal nesse período, principalmente do inverno. A gente sabe, né, que aumenta muito aí, por exemplo, a questão das gripes, né? E aí a gente está procurando justamente aumentar aí, a Prefeitura de Lages está procurando aumentar a cobertura vacinal, por exemplo, até mesmo, né, da vacinação contra a gripe, a influenza. E aí, de uma forma estratégica, a Secretaria de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde estão realizando essas ações em centros de educação infantis municipais. Vai começar nesta semana e a gente está no primeiro local que vai receber o carro da vacina, que é o Centro de Educação Infantil Maria de Castro Arruda, aqui no bairro São Cristóvão, em Lages. Durante todo o mês, o carro da vacina vai estar estacionado em frente a alguns centros de educação infantil municipal, justamente facilitando para as famílias, né, realizarem então a imunização nos seus filhos, nas suas crianças, no horário de chegada e de saída, né, da escola. O horário vai funcionar das 2 às 6 horas da tarde, então o carro da vacina nesses locais. A gente confere agora na tela alguns dos principais pontos já escolhidos para receber então o carro da vacina. Então amanhã, no dia 3, o carro da vacina vai estar aqui no CEM Maria de Castro Arruda, na Rua Sergipe, no bairro São Cristóvão. No dia 5, no CEM Guadalajara. No dia 10, no CEM Ivo Pacheco de Andrade. No dia 12, o CEM Elvas Flávio Lenze. A orientação justamente para as famílias é de que levem, então, a caderneta de vacinação, a carteirinha do SUS e o documento oficial que é o necessário justamente para realizar a vacinação, né? Não é necessário nenhum agendamento prévio, é só chegar justamente nesse horário a partir das 2 horas da tarde e estar, então, realizando, né, a vacinação
e as vacinas disponíveis são todas aquelas do calendário vacinal para crianças a partir de 2 meses de idade. Então, orientação importante para os pais. Além desses locais, outros também serão disponíveis, né, durante todo o mês, outros centros de educação infantil, e a lista completa está no site da Prefeitura de Lages, prefeituradelages.sc.gov.br. Lá é possível conferir a lista completa de todos esses locais que no mês de junho, então, o Centro de Educação Infantil vão receber o carro da vacina aqui em Lages. Volto contigo. Obrigado, Suiane Edilis, sempre ao vivo da nossa Serra Catarinense. Já tem esporte, hein? Hoje você confere toda a festa do Paris Saint-Germain, o grande vencedor da Champions League 2025. Os franceses derrotaram os italianos e você confere todos os detalhes no SC Esporte com Angélica Varaschini, que participou dessa transmissão impecável do esporte aqui no SBT. É já, por volta de meio-dia, então você segura aí. Vambora! Vamos falar de adoção? Adoção de pets, Maristé. Adoção de pets. Fernando, eu sei que você tem 2 bichinhos em casa Tenho e 2. eles mudam a vida, não só do animalzinho, mas de toda a família, não é? Eles Dentro trazem de uma casa. alegria, um amor, um carinho, é diferente. Eles ensinam muita coisa, né? Em Criciúma, tem uma campanha que está incentivando a adoção responsável de cães que foram vítimas de maus tratos ou que estão nas ruas. A gente foi conferir. Bora rodar? Quem vê a Monique e o Luiz, um vira-lata já idoso, percebe o carinho e a conexão que tem entre eles. Pode parecer que isso vem de anos, mas faz pouquíssimo tempo que esse encontro aconteceu. É que o Luiz era um cachorro de rua, foi resgatado pelo Núcleo de Bem-Estar Animal de Criciúma e estava para adoção. Chegando lá, eu bati o olho nele e disse, não, é ele que eu vou levar, então vamos embora. Fiz a papelada, trouxe ele, fiz a socialização com a minha outra, deu tudo certo. Daí eu até comentei com meu marido, amor, isso aqui é idoso, né? Diz meu marido assim, melhor ainda. Damos mais amor, damos mais carinho, mais atenção pra ele. E hoje ele tá na nossa vida, e assim, é o nosso xodó, tá? Mas essa não foi a única história de amor à primeira vista. A Ashley também conheceu o Zeus, um pitbull adulto, no Núcleo de Bem-Estar Animal. Depois de ter perdido um cãozinho pouco tempo antes, ela achava que não ia mais ter tanta conexão assim com o pet. Achava, porque quando foi visitar o local, não teve dúvidas de que ali começaria uma relação de muito amor. Quando eu entrei na baia, ele foi o primeiro cãozinho que eu vi. E aí, ele me adotou e eu adotei ele. E aí, quando eu vi ele, que ele me viu, eu pedi pra ele mostrar a barriguinha, como o meu outro cachorro fazia, né? E aí ele encostou a barriguinha na baia e deixou fazer carinho. Eu disse, me dá ele, deixa eu passear um pouquinho com ele. A gente foi, andou um pouquinho, eu falei, não, ele é meu. E assim como o Luiz e o Zeus, que antes aguardavam por um novo lar, ainda há dezenas de outros animaizinhos na mesma situação. Por isso, o município criou a campanha Adota Criciúma. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável. E essa campanha é para conscientizar as pessoas a adotarem. Hoje ainda a gente tem bastante preconceito com que as pessoas querem comprar animais em vez de adotar. Então essa campanha vem para conscientizar a população de adotar um animal, seja um filhote, seja um idoso, que é um preconceito que muita gente tem ainda, de ter um animal mais novo do que um animal mais velho. Que eles possam ser amados também igual um animal que é comprado. Além das redes sociais, a campanha também está sendo divulgada em outdoors e nos ônibus em Criciúma. Para adotar esses amiguinhos, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar comprovante de residência e ter um local adequado ao cuidado do animal. O Centro de Bem-Estar Animal aqui de Criciúma foi inaugurado em 2018, justamente para dar luz a essa causa animal aqui na cidade. De lá para cá, vários serviços passaram a ser oferecidos, como, por exemplo, procedimentos de baixa complexidade, vacinas, recebimento de denúncias e também castração, que acaba sendo também uma questão de saúde pública. O controle da natividade desses animais é importante, porque vai refletir lá na saúde, né, tanto do animal quanto da população, da sociedade como um todo, tendo em vista que quanto mais animais de rua nós tivermos no município, mais situações, problemas de saúde podemos acarretar e ter na cidade. Semanalmente, o núcleo também recebe voluntários que visitam os animais, passeiam, ajudam na higiene ou simplesmente vão lá para dar carinho.
Nós temos hoje voluntariado aqui 2 vezes por semana. Nós temos na terça, no período da manhã, aproximadamente das 7 da manhã ao meio-dia, já vai chegando a turminha, né, para colaborar conosco aqui. E nós temos também uma equipe na quinta-feira à tarde. E para quem está pensando em adotar um pet e ainda tem alguma dúvida, a Monique e a Ashley deixam um recado. Porque muita gente diz assim, eu vou comprar. Já parou para pensar assim, que ir lá adotar é muito melhor? Já viu o carinho que eles vão te proporcionar? Então, assim, é muito gratificante a gente adotar e ter na consciência que tu vai estar fazendo um bem para eles. Eu costumo dizer que o cão, ele não quer saber da sua conta bancária, não quer saber da roupa que você veste, se é barata, se é cara, o carro que você anda, não. Ele só quer dar amor e carinho. Vontade de levar tudo para casa? Ó, se você puder, passa lá na feirinha, leve um amigão desse para casa. Coisa boa, grande iniciativa. Depois do intervalo, outras notícias aqui no nosso SCC Meio-Dia. Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira e hoje, Fernando, no A Tarde é Nossa, tem a previsão dos signos para esse mês. Então você, inclusive, se quiser já mandar sua pergunta também, mandar. Fernando. Eu sei que mandar. ele é interessado no signo. Você é de touro, né? Touro. Touro. Então você já pode mandar a sua pergunta também, que ele responde ao vivo. Mas, Fernando, tem que lembrar o pessoal de casa que tem que mandar o nome, mandar a cidade também ali e fazer a sua pergunta específica, né? Para você poder participar aí do Pergunte ali. Mas assim, estou namorando com um homem de 42 anos, que tem 3 filhos, desempregado. Quero saber se vai dar certo. É isso que você tem que perguntar. Entendeu? E por que não daria, Fernando? Eu não estou falando que não vai dar. Foi um pouco cínico, né? Estou falando que tem que fazer a pergunta direcionada. Se tem amor, Estou namorando Fernando, um homem que costuma bater na mãe. Tu acha que vai dar certo? Aí não, aí já é outros 500. Tem que direcionar as perguntas pro universo. Aí o signo consegue te ajudar, Marisa. Consegue ajudar. Agora perguntar assim, será que eu vou casar? Aí fica muito fácil. Mas ele sempre fala para dar prazo, né? Ele fala assim, será que esse ano eu vou mudar de emprego? Será que esse ano eu vou casar? Será que... Então tem que colocar ali um prazo, dentro de 6 meses e tudo. Aí tu recebe a informação do signo, senta na cadeira e espera que vai tudo acontecer. Não, daí você tem que trabalhar para isso acontecer. Agora, Fernando, tem também uma entrevista divertidíssima com a Ana Maria Brisa e o Léo Picardias. Esses dois aqui, ó, eles estiveram em Santa Catarina, o Laércio foi conversar com eles. Tá muito divertido esse bate-papo, Fernando. Os dois são risadas garantidas, assim, ó. Esse que imita a Ana Maria Braga é muito bom. É muita risada dele. E eles estão no Domingo Legal, do Celso Portiolli também. E hoje no A Tarde é Nossa, com o grande Laércio Botega, Maricotinha e Maria Esther. A gente agora volta a falar da região oeste do estado, Maria. Pois é, Fernando. Um grave acidente foi registrado na BR-282 em Ponte Serrada. É o Bastos que está ao vivo e vai atualizar para a gente as informações. O que se sabe desse acidente? Houve vítima, Bastos? Conta pra gente. Olha, Maria Esther, até o momento, 2 vítimas, viu? Uma delas, inclusive, o motorista de um dos veículos, ele foi socorrido no local ainda do acidente, mas foi socorrido em estado grave e precisou ser transferido aqui para o Hospital Regional do Oeste de Chapecó. Até o momento, a gente não tem informações sobre o estado de saúde dele, como ele está aqui na cidade de Chapecó. O outro motorista, ele foi socorrido com ferimentos leves, mas quando os policiais chegaram no local, ele simplesmente já não estava mais lá, ou seja, ele acabou indo embora, não esperou a polícia para atender esse acidente, que foi registrado na BR-282, no município de Ponte Serrada. Informações, inclusive, divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, dão conta de que o veículo com placa de Xanxerê teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e placa indicativa de preferência e avançou sobre a BR-282. Nesse momento, então, em que ele avança, a gente vê nas imagens que um outro veículo que trafegava pela rodovia, ele colide na lateral desse veículo, colidiu fortemente. Esse outro veículo tinha placas de Vargem Bonita, aqui na região oeste também, e vinha no sentido Ponte Serrada, litoral.
O motorista natural de Ipumirim ficou gravemente ferido. O motorista desse veículo que colidiu na lateral do outro veio transferido aqui para Chapecó, como eu falei. Já o motorista do outro carro, então, natural de Ponte Serrada, ele foi identificado por testemunhas, sofreu apenas lesões, mas ele acabou saindo do local do acidente. Os desdobramentos desse grave acidente estão sendo investigados pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, as imagens de câmeras de segurança, a gente pode ver que a colisão foi muito forte e que os dois motoristas poderiam ter sido uma tragédia muito maior. A gente torce pela rápida recuperação desse motorista que segue internado aqui no Hospital Regional do Oeste. Maria. Obrigada, Felipe Bastos. E olha, ainda na região oeste, olhem só esse flagrante, Fernando. Uma moto, gente, sem placa, sem farol e conduzida por uma pessoa embriagada. Você vê agora o que essa moto provocou. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal, Xanxerê. E o Bastos tem pra gente a atualização. O que aconteceu com o sujeito que pilotava a moto, hein, Bastos? Olha, Fernando, eram duas pessoas que estavam nessa moto, flagrada na BR-282, também aqui na região oeste, desta vez no município de Xanxerê. Essas duas pessoas, Fernando, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, estavam embriagadas e eram dois irmãos. Isso mesmo. Esse flagrante foi registrado, então, por uma viatura da polícia que estava trafegando pela rodovia quando percebeu algo anormal. Essa motocicleta, ela transitava completamente sem iluminação. Nesse vídeo, inclusive, enviado pelos policiais, eles relatam de que os usuários, o motorista dessa moto, ele utilizou a lanterna de um celular para poder saber onde que ele estava transitando. O veículo seguia cerca de 30 quilômetros, era conduzido apenas com o auxílio de uma lanterna precária, segurada pelo passageiro. A moto, sem placa de identificação, foi escoltada até a unidade da PRF no quilômetro 515 da BR-282. Após uma consulta detalhada nos sistemas, a identificação do veículo, foi possível observar sinais de adulteração nos números do motor e também do chassi, ou seja, estava tudo errado com essa moto. O condutor e o passageiro, então, são irmãos, apresentavam sinais de embriaguez. O motorista realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,2 miligramas por litro de álcool, ou seja, o valor muito acima do limite. Ele foi enquadrado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e por dirigir sem carteira de habilitação. Os dois foram encaminhados para a delegacia da cidade de Xanxerê. Agora, Fernando, dá só uma olhada nas condições dessa moto em que eles trafegavam pela BR-282. Voltamos com vocês no estúdio. Compraram num ferro velho, né, Bastos? Com certeza, tiraram de um ferro velho e botaram na estrada, porque não é possível, né? Depois um sujeito desse provoca um acidente, atropela um inocente, vão falar que a culpa é da rodovia. Ah, não, porque essa rodovia é muito movimentada, não tem segurança. Olha o estado da moto, se dá para chamar isso aí de moto. Isso aí pegaram no ferro velho, não tem nada de identificação. Olha aí, a polícia chegou a desligar o farol para que a gente pudesse perceber. Não dá para ver nada. A estrada sem sinalização, a moto idem, ou seja, não tem um sinaleiro, não tem um pisca, não tem um farol, não tem absolutamente nada, de uma irresponsabilidade sem tamanho. E ainda, para piorar, os dois bêbados. Olha isso. Aí provoca um acidente, a culpa é da rodovia. É triste, viu? O Bastos mostrando pra gente o trabalho da Polícia Rodoviária Federal lá no oeste do estado. Vamos seguir, Marister, porque eu continuo falando de acidentes hoje aqui no meio-dia. Uma grave ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira em Joinville. 2 motociclistas colidiram em uma das pontes mais movimentadas da cidade. Quem acompanha tudo pra gente é o Luiz Felipe e conta agora os detalhes. Vamos ver. Amigos do SCC-SBT, olha só o acidente que ocorreu aqui hoje pela manhã na Ponte do Trabalhador em Joinville, nesse sentido bairro Boa Vista, naquele sentido bairro Guanabara. Nós estamos em cima da Ponte do Trabalhador.
uma das pontes mais movimentadas da cidade, justamente que faz a ligação entre esses dois bairros. Horário de pico, geralmente o trânsito fica bastante intenso porque faz a ligação entre as zonas aqui de Joinville. 7 horas da manhã foi o horário que esses dois motociclistas se chocaram. O Diego Kleiman já está mostrando as imagens pra gente. O Corpo de Bombeiros e o SAMU chegou no local para fazer a ocorrência, para fazer os primeiros cuidados a esses dois motociclistas. E nós estamos aqui no local, o Diego Kleiman vai mostrar pra gente resquícios ainda deste acidente grave que ocorreu aqui hoje pela manhã. A gente vê ainda pedaços da motocicleta, pedaços da carenagem, tem também um pedaço da seta aqui dessa motocicleta. O acidente com 2 motos acabou ocorrendo neste local. Um dos motociclistas ficou aqui neste meio-fio até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Ele gemia bastante de dor, ele pedia bastante ajuda e foi feito então o atendimento. O Diogo mostra pra gente também sinais de óleo aqui, Diogo, sinais de óleo, o que possivelmente possa ser de uma das motos que acabaram se envolvendo neste acidente aqui na Ponte do Trabalhador em Joinville. O trânsito ficou caótico. A hora dessa gravação, por volta das 9h30 da manhã, o Diogo mostra pra gente, o trânsito já está fluindo, mas durante 1 hora, 1h30, isso aqui ficou completamente parado, afetando bairros como Bucarém, Anita Garibaldi, Fátima, Floresta, Boa Vista, muitas indústrias no bairro Boa Vista, então já tem relatos de que muitas pessoas chegaram atrasadas por conta deste acidente que culminou nesse trânsito completamente caótico aqui na nossa cidade. Os 2 motociclistas foram levados para o hospital e agora passam por tratamento, passam por atendimento. Esse acidente que ocorreu aqui na Ponte do Trabalhador, em Joinville. Eu volto contigo no estúdio. Muito bem, Luiz Felipe. A informação ao vivo, direto de Joinville, acidente grave envolvendo 2 motociclistas por lá. Vem aí o esporte com a Angélica Varaschini. Valeu, Fernando Machado. Olá para você que está em casa. Bora falar de esporte agora aqui no SCC Meio-Dia? Isso porque o final de semana o mundo respirou o UEFA Champions League. E vocês viram que o SCC SBT teve uma programação super especial. O SCC Esporte saiu do estúdio. A gente fez um esquenta da grande final entre PSG e Inter de Milão lá no Bar Liverpool, em São José, no continente. E depois de tudo isso, claro que o bar lotou. Então, bora conferir como é que estava o clima neste sábado lá para acompanhar a UEFA Champions League? Olha só. Os olhares atentos, concentrados na expectativa de quem seria o grande campeão. Na tarde deste sábado, o Bar Liverpool, em São José, local da superfinal do SCC Esporte, estava lotado. Entre uma bebidinha e outra, a torcida. Paris Saint-Germain, né? Acho que vai levar? Tem certeza, pô, a zaga brasileira, né? Tem que levar, obrigado. Pelo bem do futebol, tô torcendo pelo PSG, pô. Pela história, pelo contexto, não tem como. Luiz Henrique na veia e por aí vai. É um grande futebol, infelizmente a gente não tem uma qualidade de futebol assim no Brasil, né? Mas é diferente o cara vir poder torcer para um time de fora. E a torcida era grande pro PSG. Eu queria que o Barcelona tivesse na final, mas com o PSG conseguindo ganhar a final, eu tô feliz do mesmo jeito. Mesas cheias, família, amigos e um clima que só uma superfinal da UEFA Champions League pode oferecer. E a nossa superfinal foi um espetáculo com muita gente, entrevistado especial, a nossa reportagem na rua, e você acompanhou tudo aqui no SCC SBT. Isso era lá, né, no Bar Liverpool, mas aqui em Florianópolis, a França também estava com um pedacinho especial por aqui. A expectativa estava grande demais nessa galera que se reuniu no sábado para prestigiar esse evento. E já conheceu os torcedores do PSG? O gostinho do time ter levantado uma das taças mais importantes do mundo. Não é Paris, não é Munique. Isso, meus amigos, é Florianópolis.
Uma escolinha de futebol do PSG reuniu alunos, professores e familiares para assistirem juntos, com direito a muita festa, a final da maior competição de clubes do mundo. Eu achei a iniciativa muito legal, tá bem legal o evento, bem bonito. A gente tem a cultura da ser família PSG, então dá trabalho, deu trabalho, mas como é família, a gente faz para a família, então acaba sendo prazeroso, acaba sendo tranquilo. Uma experiência além do jogo, pensada para todos se divertirem. Esse entrosamento entre família, clube, crianças é extremamente importante, porque a gente sabe que o esporte ele vai além somente do momento que a gente está ali se exercitando. Então isso é importante também, eles vendo o jogo juntos, eles torcendo juntos, então eu acho isso muito legal. Eu tô aqui na mesa do zagueirão Oliver, junto com o papai Patrick, a mamãe Catarina, e eu quero saber o seguinte, Oliver, como é que é encontrar os amigos para além do futebol? Se vocês se reúnem, fazem muita festa juntos? A gente joga bastante campeonato, depois do campeonato a gente vai na festa de aniversário, comemora quando a gente ganha, faz festa, um monte de coisa. E o PSG, o que ele representa para ti? Um símbolo de amor, né? Bom, carinho, que joga muito futebol. O Sérgio é outro torcedor do PSG. Francês e parisiense, ele morava a cerca de 10 minutinhos do estádio Parque dos Príncipes. Há uma década em Florianópolis, sábado ele pôde assistir o jogo, digamos assim, em casa. Eu entrei em contato perguntando se era aberto para todo mundo que não faz parte do clube. Mas aí eu vi que podia comprar, eu comprei 2 ingressos e eu disse, vamos torcer com os torcedores do Paris Saint-Germain. Para sentir o clima, a energia da torcida. Sim, para dar uma gritaria sem assustar ninguém. Lá, 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 lá. Et puis c'est comme ça. Allez, Paris! Ficou faceiro esse torcedor aí do Paris Saint-Germain, porque na grande final não deu para ninguém, só deu os franceses. O Paris Saint-Germain venceu e venceu bonito, com categoria, mostrando por que chegou na maior competição de clubes do mundo. 5-0 em cima da Inter de Milão. João Venturi mostra tudo como foi esse jogaço pra gente. Duas torcidas ensandecidas. Franceses e italianos disputavam antes mesmo da bola rolar quem cantava mais alto, quem fazia a festa mais bonita. Mas depois do apito inicial, o cenário virou. O Paris Saint-Germain dominou a Inter do início ao fim. Em 10 minutos, já eram 2 chances criadas. Na terceira, uma jogada de muito entrosamento. Vitinha, Doué, Hakimi. Com gol livre, ficou fácil. 1-0. Désiré Doué colocou lá dentro pro Hakimi! Gol! Aos 20, o Doué resolveu sozinho. Belo gol. Dembélé trouxe pra direita, inverteu tudo. Désiré Doué tá dentro da área, bateu cruzado! A Inter sofria para ter a posse de bola, não encontrava espaço. O jeito foi apelar para o jogo aéreo. Acerbi e Thuram tentaram, mas só tentaram. A Inter escapou de não terminar o primeiro tempo na pior. Na verdade, só adiou. O contra-ataque do PSG encaixou na segunda etapa. Doué marcou o terceiro. Kvaratskhelia, o quarto. Mayulu, que havia acabado de entrar, fechou a conta. 5-0, a maior goleada da história das finais da Champions League. Este foi o primeiro título europeu da história do Paris Saint-Germain e coube ao zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão da equipe, a tarefa de erguer a taça. Às vezes o futebol ele não tem um segredo, não tem uma fórmula secreta, né? A gente não sabe, a gente vive falando que experiência é muito importante no futebol, mas hoje a gente é campeão com um time muito jovem, talvez um dos mais jovens dessa competição, né? O mais jovem da competição, das semifinais.
E fico muito feliz, penso que isso depende muito também do que o nosso treinador mostra, o que ele quer dentro de campo. O caminho que ele mostrou pra gente seguir era o caminho certo, a gente confiou muito nele, no que ele sabia. Aí ele merece muito, ele trabalhou não só a parte tática, ofensiva, defensiva, mas ele trabalhou muito a nossa parte mental, a nossa parte espiritual, o nosso equilíbrio dentro de campo, e a gente vê hoje o nosso time muito equilibrado e a gente conseguiu fazer um grande jogo. Um troféu muito beijado, sonhado, desejado, que vai deixar Paris ainda mais bonita. Marquinhos, você merece demais! Vai lá, Marquinhos! Pelo Brasil, pelo Paris Saint-Germain! O PSG é campeão da Champions! Marquinhos levantando a taça, o título inédito do PSG, que vai deixar a França ainda mais iluminada. E dentro de toda essa festa que aconteceu na final da UEFA Champions League, uma imagem foi a mais emocionante de todas. O técnico Luiz Henrique foi homenageado pela torcida pela história. Essa imagem aí, dele e da filha dele, a Xana, que acabou falecendo aos 9 anos de idade com um câncer. Ele tinha uma foto muito parecida com essa quando ele conquistou a UEFA Champions League 10 anos atrás, quando era técnico do Barcelona. E aí, em homenagem, foi recriada essa foto, essa aí que vocês estão acompanhando agora, na comemoração da conquista do PSG, aquela foto, mas daí com a Xana, com a camisa do PSG, a bandeira do PSG e o técnico Luiz Henrique, que se emocionou muito vendo essa homenagem. É por isso que o PSG, mais do que o futebol que mostrou dentro de campo, por coisas como essa, homenagens, superação do técnico e essa vitória merecida e essa homenagem tão linda ao técnico do Paris Saint-Germain, isso pela UEFA Champions League. Enquanto estava rolando tudo isso lá em Munique, aqui pertinho em Blumenau, também o final de semana foi marcado por muito futebol, a volta do futebol profissional na cidade. O torcedor pôde matar a saudade do estádio e a lei do ex, decidiu o clássico, conhecido como Clássico do Chopp. A reportagem é do PC e do Felipe Andrade. Uma fila para matar a saudade. Para matar a saudade, para voltar no SESI de novo aqui. Para curtir tudo que já aconteceu em muito tempo aí, né? Depois de um tempão sem futebol em Blumenau, é dia de reencontro com o estádio. Cara, essa saudade é grande, é bom estar aqui de volta, né? Na nossa casa, que sempre foi do Blumenau Esporte Clube, né? E essa festa linda que está acontecendo aqui hoje. Foram 6 anos sem uma partida de futebol profissional em Blumenau. Neste período, com o SESI fechado, Beck e Metropolitano tiveram que se virar e foram jogar em cidades vizinhas. Agora, com a reabertura do estádio, o torcedor pode falar novamente. Por aqui, em dia de clássico, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. E é de pequeno que se ensina o caminho. Eu acompanho o Metropolitano há muitos anos. E o meu filho tem 6 anos e é a primeira vez que ele pode ver um jogo aqui em Blumenau. Em campo, o confronto entre Beck e Metrô foi marcado pelo equilíbrio. E o que decidiu o Clássico do Chopp foi a lei do ex. O camaronês Paul Henry, em jogada individual, na entrada da área, soltou uma pancada de canhota para estufar a rede e decretar a vitória do Beck. 1-0 sobre o Metrô. Depois do gol, eu me lembrei que tem uma torcida aqui que quer que o time ganhe, tomar o gol. Não era admissível comemorar aqui na frente deles. Eu corri para minha torcida e, graças a Deus, ganhamos. Em clássicos, nem sempre todo mundo sai contente. E apenas uma torcida festejou a vitória. Mas ter o futebol e o SESI de volta a Blumenau é motivo para todos comemorarem. É isso aí, a volta do futebol em Blumenau, marcando aí com o Clássico do Chopp. E no domingo, os atletas amadores e profissionais participaram da primeira corrida dos professores lá na cidade de Joinville. A nossa equipe foi lá, conferiu toda essa corrida, mesmo com um friozinho ali, e agora conta tudo pra gente. A reportagem de Renato Santos e Fábio Fernandes.
Muito mais do que uma prática esportiva, a corrida dos professores de Joinville serviu de incentivo para as famílias se conscientizarem sobre os cuidados com a saúde. Esse é o nosso objetivo do grupo, é ajudar as pessoas realmente que estão precisando melhorar a saúde, né? Enfim, é sair do sedentarismo, sair do sofá mesmo. O evento movimentou a cidade e reuniu centenas de pessoas que tiraram o domingo para participar do desafio. Tá um friozinho gostoso, vamos ver como é que fica na prova, né? Já estamos aquecidos, vamos para frente, vamos para cima. Nosso domingão sempre é mais divertido quando a gente está correndo em família, sempre é muito bom. Antes de iniciar a maratona, teve gente que aproveitou para se aquecer. Afinal de contas, o percurso era grande. 5 quilômetros para iniciantes e 10 para quem já pratica este tipo de esporte. A largada aconteceu logo cedo, às 7 horas da manhã. Um momento propício para deixar de lado o sedentarismo e ver se o preparo físico estava em dia. E haja fôlego para suportar toda essa distância correndo. O evento tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar das pessoas, além de valorizar os profissionais da educação, que foram os homenageados do dia. A primeira corrida dos professores reuniu quase 400 pessoas, entre elas atletas veteranos e iniciantes. Everton foi o atleta que chegou em primeiro lugar, ao percorrer 10 quilômetros, em menos de 40 minutos. Eu ganhei a última que eu fiz e essa, então eu nunca tinha ganhado antes, então essas 2 vezes que eu corri, cheguei em primeiro, foi especial, foi diferente. A animação da galera, mesmo no friozinho, no final de semana lá em Joinville, nessa corrida, arrebentou. E também no final de semana, quem entrou em campo, falando do futebol agora, foi o Avaí. Pela 10ª rodada da Série B, o Leão da Ilha enfrentou o Curitiba em duelo que varia a vaga direta no G4 da competição. Mas quem levou a melhor foram os curitibanos. Só o Avaí dos catarinenses pela Série B. Então, bora conferir os outros jogos de hoje dos catarinenses. Hoje às 19 horas tem Chapecoense e Amazonas lá na Arena Condá. A Chape jogando em casa hoje. E também hoje, um pouquinho mais tarde, às 9 horas da noite, a gente tem Paysandu e Criciúma. O Criciúma que precisa vencer para sair daquela zona incômoda lá da parte de baixo da tabela de classificação. Amanhã a gente traz todos os detalhes da Série B. Já na Série C, a bola também rolou na 8ª rodada da competição. O Brusque, fora de casa, foi atropelado pelo Confiança. Já o Figueirense venceu e embalou na Série C. Desde que o técnico Pintado assumiu o alvinegro, o aproveitamento está sendo de 66%. E a defesa, que antes era um problema, passou a ser uma solução do furacão. Bora conferir então a tabela de classificação, como estão os catarinenses na Série C. Mesmo com esse atropelo, o Bruscão está bem demais aqui na terceira colocação, com 14 pontos. O primeiro colocado, Ponte Preta, logo depois o Caxias, e o Bruscão vem aí na parte de cima da tabela. O Figueirense, gente, deu um salto aqui. O Figueirense que estava lá embaixo, pertinho da zona de rebaixamento, tá aqui, ó, 14º colocado com 9 pontos, agora 2 posições longe do Z4, que é a zona que ninguém quer estar, onde tem Itabaiana, Retrô, Confiança e Anápolis. Assim está a tabela de classificação da Série C com os catarinenses. O SCC Esporte vai ficando por aqui, mas agora Maria Esther e Fernando Machado seguem na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Boa, Angélica, agora 12h25, um alerta para os motoristas de Blumenau. Tem alteração no trânsito por lá e é na rua 2 de setembro. O PC está ao vivo no local e vai explicar o que é que muda. PC, conta pra gente os detalhes então dessas alterações para os blumenauenses. Você que é motorista que vai pegar aí o carro agora, fique atento, PC. Conta os detalhes pra gente. É verdade, Maristério, eu conto sim essa mudança aqui na rua 2 de setembro, é na rotatória, junto à rua Fritz Espernal, a rua conhecida como a Rua da Coca, para situar os motoristas. E essa mudança ela passa a valer a partir da meia-noite. Então, amanhã de manhã, por exemplo, motorista que trafega pela 2 de setembro precisa ter muito cuidado, muita atenção ao passar aqui na rotatória. Porque o que acontece? O Felipe vai mostrar agora. Tem um veículo saindo aqui da Fritz Espernal e acessando a rua 2 de setembro. Está saindo mais um veículo. A partir de amanhã,
Hoje, quem trafega pela 2 de setembro é quem tem a preferência do trânsito aqui nesta região. A partir da meia-noite ou a partir de amanhã, o que muda? Passa a ter a preferência quem trafega circulando por dentro da rotatória, como esse veículo branco que vai fazer agora o acesso aqui à rua 2 de setembro. E por que os motoristas precisam ter atenção? Porque é uma via rápida, é uma artéria importante do nosso sistema viário. Quem vem da região norte, geralmente vem em uma boa velocidade. A partir de amanhã, esse pessoal vai ter que reduzir e dar a preferência para quem sai da rotatória acessando a 2 de setembro. É o alerta que o SCC Meio Dia faz agora para os motoristas que utilizam a 2 de setembro. Dirk Reiter, secretário de Obras, o porquê da mudança? Qual é o objetivo, Dirk? Boa tarde. Boa tarde, é justamente esse, né, de dar mais segurança aqui nesse entroncamento, né, junto com a rua Fritz Pernal e rua 2 de setembro, né. Então, um estudo que já foi feito há bastante tempo pela Secretaria de Planejamento, nós estamos agora implementando com a revitalização do pavimento aqui da rua 2 de setembro e rua das Missões, né. E aqui, então, nesse ponto, vai funcionar como rotatória em si, né. Hoje, a preferencial é de quem está passando pela 2 de setembro e agora, a partir de amanhã, nossas equipes estarão sinalizando isso aqui essa madrugada e a partir de amanhã estará funcionando como rotatória, onde a preferencial é de quem está circulando na própria rotatória. Por isso, atenção redobrada aos motoristas que trafegam por aqui, para justamente, nesse ponto, reduzir a velocidade, né, para justamente dar preferência para quem está circulando a rotatória, né. Por isso que a gente também está fazendo toda essa comunicação para que os motoristas e todo mundo, os transeuntes que passam por aqui, atentem a essa alteração de trânsito, né. Dirk, obrigado pela tua participação aqui no SCC Meio Dia. Felipe pode mostrar, a sinalização ela já foi implantada, mas ela passa a valer a partir de amanhã. Tem inclusive umas lonas, lona plástica, uma lona preta, colocada ali sobre as placas de preferência. Simone, por favor, a Simone ela é subchefe da Guarda Municipal de Trânsito, é agente de trânsito aqui em Blumenau, me explica para nós o seguinte: o que será feito pela Guarda Municipal de Trânsito a partir dessa mudança para evitar riscos de acidentes? Bom, a partir de amanhã, com a nova sinalização já implantada, tanto a sinalização vertical quanto a horizontal, nós estaremos disponibilizando os agentes de trânsito justamente com o intuito de conscientizar, né, chamar a atenção desses condutores para essa alteração, a fim de evitar acidentes, né? E já de antemão pedimos a todos os usuários das vias que respeitem a velocidade da via. Se vocês observarem, a velocidade dessa via é 60 km por hora e é visível que muitos condutores excedem essa velocidade. E justamente respeitem também a preferência do pedestre no momento da travessia. Então, automaticamente, né, essa alteração ela também vai trazer mais facilidade para o pedestre durante essa travessia. Ok. Simone Gorges, Dirk Reiter, obrigado. Pessoal, motoristas que trafegam pela 2 de setembro, a partir de amanhã, a preferência aqui na rotatória junto ao Trevo da Coca é de quem circula dentro da rotatória. Dado o recado, o alerta feito, eu volto com você, Maria Esther. Muito obrigada, PC, direto de Blumenau, trazendo um alerta aí para os motoristas. A gente segue agora com informações aqui da Grande Florianópolis. A área continental vai receber a partir de hoje o projeto Orquestra Didática, que promete uma experiência interativa e gratuita na Biblioteca Pública Municipal do bairro Estreito. A Giovana Pacheco está ao vivo com os detalhes. Hoje, qual é a programação e também como vai funcionar esse projeto? Conta pra gente. Oi, Maria. Essa exposição, né, imersiva, eu ia te falar que eu entrei e já gostei muito, porque a música, ela te toma, você já consegue ouvir ela bem intensa e realmente você se contagia com o ritmo da música. Mas essa programação, ela começa hoje é o primeiro dia de exposição e vai até o dia 16 de junho. Tô até aqui, ó, com o folhetinho, e essa exposição, ela dura das 9 da manhã até o meio-dia e depois das 1 da tarde até as 4 da tarde. Então tem bastante tempo para conseguir vir, se organizar e participar, né? Porque é realmente uma participação. Você escuta a música bem de pertinho e consegue identificar os instrumentos que estão tocando. Mas para contar um pouquinho mais sobre essa exposição, a gente vai conversar com o Rodrigo, que é produtor, e vai explicar pra gente. Rodrigo, bom dia. Como que funciona essa exposição para quem vier aqui conferir? Essa exposição é uma grande brincadeira, na verdade, que você vem à exposição
e todos os instrumentos, os naipes da orquestra estão espalhados pela sala. Então você consegue chegar perto e ouvir, por exemplo, aqui a trompa, ouvir o tímpano. Nos lugares, você anda pela sala e você consegue interagir com a orquestra. Então é um jeito de você ouvir uma música que é uma música relativamente não famosa do Beethoven, a terceira de Beethoven que a gente toca, mas ela tem uma amplitude muito grande de fortíssimos e músicas a parte mais lenta. Então assim, é bem interessante para a pessoa vir aprender e ouvir e entender um pouco o que é o corno inglês, o que é o fagote, o que é o trompete. Então esse é o intuito da orquestra, na verdade, né? Perfeito, é bem interessante. Vamos tentar identificar um aqui, Rodrigo. Mostra pra gente um que esteja tocando mais pra gente ver se eles conseguem. Aqui tá a música, vocês devem estar ouvindo. E agora vamos botar a trompa. E aí, tá aí, então, você consegue ouvir cada instrumento. Exatamente. Isso pra gente é uma espécie de pescaria com as pessoas. As pessoas vêm e elas passam a entender mais como funciona uma orquestra. Entendendo, você consegue decodificar melhor e você passa a gostar de música clássica. A música clássica todo mundo ouve o tempo inteiro. Você ouve música clássica em filme, você ouve música clássica em desenho animado, você ouve música clássica em qualquer coisa, em série. A música clássica faz parte da vida das pessoas. Só que as pessoas têm um pouco de resistência ainda a esse tipo de música, mas é uma música muito ampla e muito aceita todo mundo acaba gostando da música clássica, na verdade. Perfeito, Rodrigo, muito obrigada. Então fica o convite para vocês virem conferir aqui na Biblioteca Municipal, que fica no Estreito. É só chegar, inclusive as escolas podem chegar também e fazer uma visita guiada para conseguir saber ainda mais sobre essa música, que é muito linda e realmente domina o espaço em que ela está tocando. Maria. Obrigada, Giovana. Que delícia, né? A gente poder conhecer um pouquinho mais. Isso é cultura, é arte. E é legal que aqui na lateral, embaixo, fica escrito, fica identificado qual é o instrumento. Então, fica muito bacana da gente conhecer. Esse que a Giovana mostrou agora há pouco era a trompa, tem o violoncelo também aqui, ó. E daí você chega bem ao lado ali desse equipamento e você consegue escutar especificamente esse instrumento. Muito legal, é a orquestra didática. Um convite para vocês conhecerem um pouquinho mais de arte, de cultura também aqui em Florianópolis, na capital. Obrigada, Gi, pelas informações. Agora a gente vai falar de saúde, vamos falar de prevenção, não é mesmo, Fernando? Prevenção, dona Maristela. Em Itajaí, a partir de hoje, os pais contam com novos locais para levar o bebê recém-nascido para fazer o teste do pezinho. Vamos chamar a Cris, ela vai falar agora de um local, desses locais que estão disponíveis, né? Quantos estão à disposição para o teste do pezinho, Cris? Conta pra gente. Bom dia, Maria, Fernando, bem-vindo novamente. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Isso mesmo, Maria, Fernando, teste do pezinho tão importante para os bebês, né? A partir de agora, aqui em Itajaí, são 8 locais, 7 a mais. Até então, era feito apenas no laboratório municipal, que se localiza anexo ao Centro Integrado de Saúde, que fica no bairro São Vicente, que é o CIS. Mas a partir de hoje, 7 unidades, na verdade, 7 unidades de saúde, unidades básicas de saúde, passam a oferecer esse serviço também, além também do laboratório municipal. Eu vou destacar as unidades em que os pais podem levar as crianças mais perto de casa para fazer esse atendimento. Na unidade básica de saúde da Fazenda 1, São Judas 2, Cidade Nova 2, Rio Bonito, Jardim Esperança, que fica no bairro Cordeiros, no bairro Santa Regina e também na unidade básica de saúde do bairro Itaipava, que é uma área rural aqui da cidade. O atendimento nas unidades de saúde acontece das 7 da manhã ao meio-dia e não é necessário fazer o agendamento. No laboratório municipal, como eu falei, continua o atendimento das 9 da manhã até às 3 horas da tarde. A orientação para os pais é que o teste do pezinho seja realizado de preferência entre o 3º e o 5º mês de vida do bebê.
O exame é gratuito, é obrigatório e permite a detecção precoce de 7 doenças, como? Eu vou destacar algumas: fibrose cística, doença que afeta a hemoglobina, doenças que podem causar a deficiência intelectual, toxoplasmose, entre outras. Agora, Maria, para levar o bebê é necessário levar alguns documentos também, que são o documento de identidade da mãe, o cartão do SUS da mãe, a certidão de nascimento do bebê ou a declaração de nascido vivo e, claro, a carteira de saúde do bebê. Volto contigo, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações. Direto do Litoral Norte. Vamos fazer uma pausa por aqui no SCC Meio Dia. Nós voltamos em instantes com Roberto Azevedo, comentário político ao vivo para vocês. E tem imagens de Laguna. Agora, 12h e 37 minutos. Por lá, 20 graus e um céu azul, com poucas nuvens. Até já. Muito bem, de volta, meio-dia ao vivo aqui pelo SBT, já está comigo o Roberto Azevedo, é hora da política, porque o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem mais uma vez o nome apontado para disputar o Senado por Santa Catarina. Que papo é esse, Roberto? Bom dia. Bom dia, Fernando, bem-vindo de volta, aí, baterias recarregadas, boa tarde para você que nos assiste. Olha, não é a primeira vez. Há 11 meses, eu dei nesse espaço e também na coluna no SCC 10, que a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, cravava. Por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que quer montar as chapas ao Senado, o filho dele que aparece aí na esquerda, é a única vez que vocês vão ver o Carlos Bolsonaro à esquerda de alguma coisa, ele sempre está à direita dos fatos. Que ele seria candidato, isso lá no ano passado, a senador por Santa Catarina ou Mato Grosso? Evidentemente que o Carlos Bolsonaro não vai querer ir para o Mato Grosso. Pois agora, outra colunista, a Bela Megali, do jornal O Globo, diz que este mesmo Carlos Bolsonaro, vereador no 6º mandato na cidade do Rio de Janeiro, 6º mandato, gente, na cidade do Rio de Janeiro, ele vai ser ou candidato ao Senado por Santa Catarina, ou pelo Estado de São Paulo. Opa, tem informação aí, porque se ele for candidato pelo Estado de São Paulo, significa que o irmão, que é deputado federal por São Paulo, pelo PL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, é o plano B da família para disputar o Palácio do Planalto. Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que ele é o plano A, B e C e D para disputar a presidência. Mas caso ele não reverta a inelegibilidade, está se apontando isso. Vocês se recordam que Jair Bolsonaro disse que é ele que vai montar as chapas ao Senado, no Brasil inteiro. Aqui em Santa Catarina apontou primeiro o nome da deputada federal Caroline de Toni, que hoje é líder da minoria na Câmara, e depois da deputada federal Júlia Zanata. Isto, de qualquer maneira, incluindo essa possibilidade de Carlos Bolsonaro disputar, significa um grande problema para o governador Jorginho Melo, porque ele conta com pelo menos uma destas vagas ao Senado para montar a chapa majoritária para 2026. É acordo político, faz parte de acordo político, e eu também questiono se os conservadores de Santa Catarina não vão dar um cartão amarelo para o ex-presidente. Não, Carlos Bolsonaro não. A gente aceitou o Jair Renan, isso estou tentando fazer aqui uma leitura dos conservadores, aceitaram o Jair Renan em Balneário Camboriú, porque o Jair Renan estava estreando na política, foi morar na cidade, é filho do ex-presidente. Agora, essa importação do Carlos Bolsonaro, eu não sei se vai dar certo. Outra, o moço é polêmico, é bastante polêmico, tanto é que chegou a brigar com o pai e com a ex-primeira-dama, publicamente. Não se dão, né? Não. A informação é que eles não se dão. Agora, a pergunta é o que ele fez até agora por Santa Catarina para ser credenciado a disputar uma carga ao Senado pelo nosso estado? Essa é muito difícil. Nada. Qual foi a contribuição do seu Carluxo para Santa Catarina? Nada. Ainda tem essa, né? Tem esse apelido. Mas a questão não é essa. A questão é o eleitorado de Bolsonaro em Santa Catarina vai baixar a cabeça e dizer amém?
O governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual do PL, vai dizer amém. Os conservadores de Santa Catarina, que não são filiados ao PL, vão dizer amém. Pô, aí vai virar uma capitania hereditária. Até porque tem outros nomes mais relevantes para esse cargo em Santa Catarina que já estão na política há bastante tempo. O cargo de senador em Santa Catarina, só da perspectiva do PL, tem pelo menos 4 ou 5 candidatos. Mais a amarração que o governador Jorginho Melo pode fazer com o PP de Esperidião Amin, outras construções que envolveriam até o PSD, sonho de consumo do governador, estariam todas comprometidas. Perfeito. Tá? Vamos ver. Vamos ver. Jorginho Melo irá ao Japão e também à China este mês, Roberto Azevedo. Exatamente. De 13 a 25, vai fazer a viagem internacional ao Japão, vai visitar Aomori e também visitar a capital Tóquio. Na China, vai a Pequim e também vai visitar outra cidade da chinesa. A relevância da viagem é igual a essa que nós estamos vendo aí, imagens da recente viagem feita em maio aos Estados Unidos. É ir atrás de investimento, gente. Ir atrás de investimento e também atrás de mercado. Santa Catarina, sabe, vocês passaram a entender um pouco mais de mercado internacional da carne com a questão da gripe aviária. Felizmente, Santa Catarina não foi atingido porque tem rigoroso processo de controle de endemias animais. Então, quer dizer, isto ajuda a ter uma imagem proativa. Inclusive, um dos objetivos da viagem lá ao Japão, do governador, é agradecer ao governo japonês por ter, inclusive, mudado o protocolo para continuar comprando a carne de aves de Santa Catarina. Isso é importante. Ou seja, independentemente de ideologia, o Japão é um país democrata, a China não. A China é um país fechado, entre aspas, né? Não na economia, mas um país socialista, país comunista, não tem ideologia na hora de fazer negócio, viu? Sim. Se é com dinheiro que se trata, não se trata de compra de consciência. Então, pode fazer a qualquer momento. Muito bem. Para fechar a participação do Roberto, vamos de João Rodrigues, que foi pontual nas críticas ao governador Jorginho Melo. É verdade. João Rodrigues fez um tour, uma agenda por cidades do sul de Santa Catarina, foi a Braço do Norte, foi a Criciúma, foi às cidades da região, se encontrou aí com líderes regionais, né? Clésio Salvaro, o prefeito de Criciúma, Vaguinho Espíndola, o grande líder regional do Sul, que é o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, e nestes encontros chegou até a fazer X na chapa lá em Criciúma. O João Rodrigues já está em ritmo de pré-campanha com cara de campanha. Mas lá ele fez críticas pontuais. Primeiro, em relação à não ida do governador Jorginho Melo ao evento com Lula em Itajaí. Diz que ele, na condição de governador, ia cobrar cara a cara do presidente da República algumas demandas de Santa Catarina. É um posicionamento, deixando claro que ele diz isso porque ele não é governador. Se ele fosse governador, talvez pensasse de maneira diferente. Mas, enfim, fez. Depois fez críticas à indicação de Luciane Sereta para a secretária da Educação, diz que lugar de reitor de universidade não é na educação, aí uma opinião dele, porque a gente tem que partir do princípio que uma secretaria tem uma equipe pronta, uma equipe que está lá para tocar o trabalho. O secretário, às vezes, é o articulador, muitas vezes é o coordenador, mas não é o ponto. E criticou a universidade gratuita, que vai passar por mudanças, não por conta da crítica de João Rodrigues, mas por crítica de alunos e famílias de alunos que tentaram entrar no programa para fazer faculdades, principalmente medicina, e não conseguiram. Então, vai passar por ajustes, etc. e tal. Luciane Sereta já se posicionou sobre isso, mas, enfim, só para dizer que dia 5 agora, essa semana, quinta-feira, tem um grande evento do PSD lá em Criciúma, com o João Rodrigues, e é esperado, inclusive, a presença do presidente nacional do PSD, o ex-prefeito Gilberto Kassab. Aí a coisa ganha corpo. Conversei com o deputado federal Ismael dos Santos, no retorno de Itajaí para Florianópolis na semana passada, lá com o testemunho do colega repórter cinematográfico Dilnei Pacheco, e ele diz com todas as letras: a candidatura de João Rodrigues, que hoje é por conta legal, né, por questão legal,
é irreversível. O PSD precisa ter candidato a governador, palavras dele, do Ismael dos Santos, porque precisa ter boas chapas, nominata forte para deputado estadual e principalmente para deputado federal, que é onde vem o dinheiro, vem o cascalho, fundo partidário e também o fundo eleitoral e tempo de rádio e televisão. Ou seja, hoje o PSD tem uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados e quer continuar tendo. E para isso quer ter candidato ao governo do Estado. Vai ser uma disputa interessante, mas eu estou prevendo que isso aí vai até os 90 minutos. Vou usar o tempo da FIFA. 40 e lá vai pedrada do segundo tempo. 49 do segundo tempo. Mas é uma posição bastante interessante. O PSD está mantendo força nessa posição, enquanto muita gente imaginava que ia morrer na casca. Obrigado, Roberto. Tem mais dele em scc10.com.br, o portal da notícia, aqui em Santa Catarina. Deixa eu seguir com o nosso meio-dia, porque a Maria já está lá no SCC10 com as notícias que repercutem no portal. É isso mesmo, Fernando. Eu já estou por aqui para trazer uma notícia triste, gente. Um bebê caiu de um trocador, sofreu fratura grave na cabeça e a creche omitiu socorro em Santa Catarina. A criança segue internada em observação e olha aqui a notícia diz o seguinte: um caso revoltante chamou a atenção na cidade de Corupá, na região norte de Santa Catarina. Uma bebê de 5 meses, gente, caiu do trocador de uma creche, sofreu uma fratura de 10 centímetros na cabeça e isso foi na última sexta-feira. A fotógrafa Jéssica Mafra, através das redes sociais, mostrou indignação pela omissão de socorro da creche, pois, segundo a mesma, levaram mais de 2 horas para chamar a mãe da bebê e não chamaram os bombeiros. A Jéssica também mostrou indignação com o pronto atendimento. Ela afirma que a médica que estava de plantão disse que não precisava fazer o raio-x, que era só dar dipirona, paracetamol, e após insistir com as autoridades da cidade, conseguiram o raio-x, uma ressonância, que mostrou uma fratura de 10 centímetros na cabeça da criança, uma lesão muito grave. No momento, a criança segue internada, está em observação, fez uma tomografia, é de cortar o coração, disse ela. Tem um vídeo, né, de toda essa repercussão. Agora, o que diz a Prefeitura de Corupá? A Prefeitura vem a público se manifestar sobre o incidente, né, e diz o seguinte: foi prestada a assistência necessária à criança e à sua família a partir do momento em que a direção da unidade escolar foi comunicada, né, que a unidade foi comunicada do ocorrido em sala. O encaminhamento foi providenciado, sendo esse suporte também oferecido durante o período de internação e após a alta hospitalar. Foi instaurado um processo administrativo para apurar detalhadamente os fatos e também as responsabilidades. E caso seja constatada qualquer negligência, os responsáveis serão devidamente punidos, conforme prevê a legislação. As imagens das câmaras de monitoramento da unidade estarão à disposição das autoridades competentes, ressaltando que, por força de lei, a Prefeitura só pode liberar esse tipo de material, essas imagens, mediante solicitação oficial dos órgãos responsáveis. A Prefeitura de Corupá lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família. A gente vai seguir acompanhando e melhoras para essa bebezinha de 5 meses, que ela fique bem o quanto antes. Mais uma notícia para a gente mostrar para vocês aqui no SCC10 é sobre Imposto de Renda 2025. Catarinenses entregam mais de 2.200.000 declarações. Gente, e aqui tem os dados sobre isso. Eu estava vendo aqui embaixo, 56% das declarações tiveram imposto a restituir, quase 25% tiveram imposto a pagar e 19% não tiveram nenhum imposto a pagar nem a restituir. Tem mais curiosidades também sobre o imposto de renda aqui em Santa Catarina. Quem quiser, tem o QR Code, tá aparecendo aqui no cantinho da tela para vocês. Para fechar, gente, olha só esse vídeo que está ganhando as redes sociais. Um fotógrafo caiu em uma piscina enquanto filmava um apartamento em Santa Catarina. E essa cena está viralizando, vocês estão vendo o vídeo, ele chega com calma, vai, caiu. E aí, gente, Jean Guilherme relatou o momento do susto, né, que é o fotógrafo ali. Vamos ver o que ele falou. Ele compartilhou e ele falou, não é todo dia que a gente faz isso, ele falou na publicação, né. No vídeo, ele aparece andando, filmando em direção à piscina e quando percebe já era tarde. Tem um videozinho, aqui também no SCC10 que ele gravou pra gente. Ele é de Biguaçu, contou que é fotógrafo de casamento há 18 anos, mas também atua na área de comunicação da construção civil e também de imobiliárias.
Ô, gente, olha ali que engraçado, a hora que ele sai da piscina, ele foi chamado para gravar um triplex em Itapema por volta das 8h30 da manhã. E era com um corretor mostrando o local para colocar o apartamento à venda. E aí ele caiu, né? Muito bom. Gente, se vocês quiserem rever esse vídeo aí, ó, que tá ganhando a internet de um fotógrafo aqui de Biguaçu, essa gravação foi feita em Itapema, no litoral norte. scc10.com.br para você seguir muito bem informado. Fernando Machado. Bora de Festa do Pinhão? Porque a edição deste ano começa já nesta sexta-feira. E a estrutura para o Recanto do Pinhão já começou a ser montada. Quem tá lá é Suiane de Liz ao vivo. Conta pra gente, Suiane, como é que estão os preparativos para a Festa do Pinhão 2025, que será uma festa diferente. Vai ganhar as ruas da cidade, bem diferente do que acontecia nos anos anteriores, onde a festa ficava basicamente concentrada no Parque Conta Dinheiro. Vamos pra lá? Suiane de Liz, traga pra gente os destaques aí da Festa do Pinhão. É isso mesmo, Fernando. Boa tarde novamente para você. Esse ano, a Festa Nacional do Pinhão está intitulada como Edição Raízes. Isso porque o objetivo é retornar a tradição, a história da Festa Nacional do Pinhão. E é justamente aqui no calçadão da Praça João Costa que toda essa história começou. Por isso, o palco principal é aqui no calçadão, o Recanto do Pinhão, onde já é tradicional, mas nesse ano está ainda mais especial, começando já nessa sexta-feira, né, a partir das 8 horas da noite, com abertura com o Quarteto Coração de Potro. Além desses, muitos outros nomes da música nativista vão passar por esse palco durante os 17 dias da festa, que vai ter, então, o dia 22 de junho, uma programação diversificada, viu, que acontece aqui em outros pontos da cidade. Por aqui devem passar também Elton Saldanha, Mano Lima, Luiz Marenco, muitos outros, além da sapecada da Canção Nativa e da sapecada da Serra Catarinense, que acontece no próximo final de semana, na sexta, sábado e domingo, a partir do dia 13. E também outras atrações acontecem em outros pontos da cidade. Além daqui onde a gente está, também nesse ano vai ter atrações na Rua Nereu Ramos, a rua lateral que vai aqui ao lado, né, do calçadão, vai até a Praça da Catedral. Justamente ali também está sendo feita a montagem de uma estrutura e ali vai ficar os estandes com a gastronomia local das entidades que realizam a venda desses produtos, e também vai ter um palco para atrações artísticas, danças, declamações de trovas, poesias, enfim, diversas atrações também nesse palco ali para quem vai para a Catedral. Além de atrações aqui no calçadão, também no Mercado Público de Lages e ainda os shows nacionais, né, estão aguardados, acontecem no Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior a partir do dia 18, do dia 18 ao dia 22. Lembrando que esses shows são gratuitos, os ingressos podem ser retirados pelo site oficial da Festa Nacional do Pinhão ou então aqui na Secretaria de Turismo, que é os fundos aqui bem no calçadão da Praça João Costa. As pessoas que têm dificuldade de acesso à internet podem vir até aqui, que tem profissionais para auxiliar a retirar o seu ingresso. É importante porque é limitado, até 20 mil pessoas lá no estádio, e os ingressos, né, já tem cada vez mais aumentado, já está no segundo, vai para o terceiro lote de ingressos, mais de 10 mil ingressos para alguns dos shows já foram aí emitidos. Então, é importante quem quer acompanhar os shows nacionais também a partir do dia 18, que vai retirar, né, o seu ingresso ou aqui ou de forma online digital. Além disso, a informação importante para os motoristas é que aqui ao lado, na rua lateral Nereu Ramos, por conta de toda a montagem da estrutura, também de tudo que vai acontecer aqui a partir da próxima sexta-feira, essa rua vai ficar fechada. Ela só vai ser possível acessar, em alguns casos específicos, os comerciantes, moradores aqui da rua Nereu Ramos, de forma na via da contramão, vindo lá da Praça João Costa, que é a Praça da Catedral. Então, durante esse período, segue então o desvio, né? Tem orientando todos os motoristas aí, a diretora, um desvio para acessar alguns pontos aqui do centro da cidade. Volto contigo. Legal, Suiane, muito obrigado. Agora a previsão do tempo. Essa semana começa com instabilidade em Santa Catarina. Pela manhã o tempo ainda era firme, mas já começou a mudar agora no período da tarde, depois do almoço, já em algumas regiões. Essa chuva ela tem início na região oeste. Felipe Basta me falou que já choveu lá em Chapecó mais cedo e vai avançando gradualmente para as outras regiões.
No litoral, essa chuva ela pode ocorrer no final da noite e também na madrugada, gente. Então, por aqui, a gente ainda deve ter o dia com mais nuvens, né? Muita nebulosidade e essa chuva chegando só no período da noite. Quanto às temperaturas, a sensação ainda é de frio ao amanhecer, mas agora, durante a tarde, elas ficam mais amenas. Olha só, no extremo oeste, que a gente teve mínima de 9 ao amanhecer, agora pode chegar aos 17 graus. Como é o caso também da região oeste, meio oeste esquenta um pouquinho mais, pode chegar aos 20 graus hoje. Na Serra, mínima de 3 e máxima de 18 graus. No Planalto Norte, a máxima é de 21 e aqui na faixa leste, a gente deve ficar aí em torno de 20, 21 graus. Isso daqui para hoje. E aí, para amanhã, gente, ainda temos essa instabilidade, vai continuar com esse tempo chuvoso, até trovoadas aqui no nosso estado, mas no decorrer da terça-feira o tempo melhora, a chuva vai diminuindo com o passar das horas, mas o céu continua nublado. Sobre as temperaturas amanhã, a gente vai ter um aumento, dá para dizer, com relação a hoje, aos dias anteriores, né? Mas ainda ficam mais baixas, com pouca elevação durante o dia, máximas amanhã também não devem passar dos 20 graus em todo o nosso estado. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Vamos de comunidade? Roda a vinheta. Já pensou dar de cara com o esgoto a céu aberto quando você abre a janela? Ou então ficar ilhado em dias de chuva porque o esgoto sobe e passa sobre uma importante ligação do bairro? Gente, essa é a realidade de alguns moradores de São José. E é claro que nós fomos até lá para ouvir a comunidade. A reportagem é de Kaique Guede e Erionto Júnior. Pode parecer difícil de acreditar, mas este riacho já foi fonte de água para muitas casas da região. Este é o bairro Serraria, mais especificamente loteamento Jardim Zanelato. Esta servidão liga a Rua dos Operários com a Rua do Sabiá. São vários problemas no local, porque quando enche, tem morador que fica ilhado. Isso, verdade. Ninguém consegue passar aqui. Vem até o segundo degrau aqui de água, ninguém consegue passar aqui. Daí eles fazem a volta por cima na outra rua. E o mau cheiro também aqui, as pessoas que caem aqui dentro. A minha casa ali está desmoronando ali, ó. Está desmoronando tudo ali. Essa senhora aqui acabou de falar algo muito sério. Morreu um cara que ele caiu ali, ele estava meio tropo das pernas, estava meio com dor no quadril, não sei o que é, ele mancava, né? Aí ele não conseguiu ali se afirmar com a outra perna, caiu ali dentro e morreu. Há quanto tempo aconteceu isso? Faz acho que uns 2 anos. E o problema aqui, ele existe desde quando? Isso aí já faz tempo, muito tempo tá isso aí. A gente mandou filmagem, a gente mostrou filmagem. Dias depois dos temporal que deu aqui, que encheu tudo de lixo aqui, o secretário teve aqui, adjunto ali com o vice-prefeito, olhou a situação, a gente fez a reivindicação e eles, inclusive, alegaram que na sequência estariam fazendo a obra, sabe? Tubulando, arrumando, para acabar com a lixaiada que tinha. Mas ainda, se notar bem na situação do terreno aí, vocês vão notar que continua a mesma coisa, que não mudou nada, sabe? A única coisa que mudou é esse corrimão aqui, mas isso aqui até os moradores faziam, para ser mais exato. Erionto, agora eu peço que você mostre a água, se é que dá para nós chamarmos de água, deste riacho. A quantidade de lixo, dejetos, impressiona. Aí, esta senhora já teve a infeliz experiência de cair nesse local. É verdade. O que a senhora tem a dizer? Olha, eu tenho a dizer que aqui já era para ser arrumada há muito tempo aqui, que já é bem mais de 8 anos que essa água venha vindo, quando ela chove, ela avança até aqui, não tem como nós passar. E não só nós, como os vizinhos lá de cima, que vem, tem que pegar posto de saúde, tem que pegar mercado, ônibus, tudo, não dá para atravessar. E eu, infelizmente, dei um tropeção, caí dentro do valo. Tomei água do valo, caí de bruço e ninguém estava para me socorrer, porque nem os filhos não sabiam que eu estava aqui. A nascente deste riacho é lá para cima, longe.
ele passa pelo bairro e continua. Ou seja, é a cidade de São José pedindo ajuda. Que não é só eu, nem essa daqui, somos todos nós, porque meu filho estuda ali no Marista, já caiu, escorregou ali, estava chovendo, ele vinha, escorregou. E assim, meu marido já caiu aqui dentro, a gente precisa de um saneamento básico. Gente, a gente mora aqui não é porque a gente quer, não é porque a gente diz assim, vou morar na favela, não, a gente mora porque a gente precisa. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura e até o momento não tivemos resposta. A Cruz Vermelha de Criciúma está pedindo ajuda para reformar a sede no município. A instituição, que atende pessoas em estado de vulnerabilidade e em situações adversas, é mantida principalmente por trabalhos voluntários. A Emanuela Justino fala para a gente como é possível ajudar. Olha só. A Cruz Vermelha aqui de Criciúma, que fica no bairro Pinheirinho, começou essa campanha justamente para reestruturar, para reformar a estrutura que já atende há 40 anos e agora precisa desses reparos, Então, eles estão precisando de, além de doações, também de mão de obra mesmo, Ou seja, de trabalhos de pedreiros, carpinteiros e pintores. Além disso, o que eles estão pedindo nesse primeiro momento é o quê? Doação de tintas para eles fazerem essa reforma, tanto da parte de fora, como a gente vê, que já está ali um pouco desbotado, quanto da parte de dentro. Lembrando que a Cruz Vermelha aqui de Criciúma, ela é mantida 100% por doações de voluntários, empresas parceiras, então é a própria população realmente que ajuda esse trabalho que é feito não só para quem é aqui de Criciúma, mas para quem vem de fora também, Segundo a informação do Almir Fernandes, que é o presidente da Cruz Vermelha aqui de Criciúma, toda semana chegam pessoas que vêm de outras cidades aqui para Criciúma, então tem esse atendimento, Eles doam cestas básicas, doam roupas. Além disso, também hoje o principal projeto que tem é a fábrica de fraldas solidárias, que são as fraldas geriátricas que são fabricadas e são doadas para instituições. Então, nesse projeto tem mais de 300 famílias cadastradas para receberem essas fraldas. Então, são 30 instituições, são instituições então que recebem essas doações, por exemplo, asilos que dependem dessas peças, dessas fraldas que são fabricadas aqui. Então, tudo é de doação, tanto a mão de obra de pessoas que ajudam aqui, quanto pessoas que doam dinheiro ou pessoas que doam realmente os materiais. Então, nesse momento, a Cruz Vermelha está precisando reformar a estrutura, por isso a gente reforça aqui doações de tintas, para reformar tanto dentro quanto fora, ou a pessoa que trabalha com pintura, que é carpinteiro, então a pessoa que pode doar mesmo a mão de obra, pode entrar em contato aqui com eles. A Cruz Vermelha, que fica aqui no bairro Pinheirinho, em Criciúma, essa aqui é a rua Antônio Benedetti de Ângelo. Então, normalmente o pessoal que quer conhecer um pouquinho do trabalho, quer saber como é que faz para ajudar, pode comparecer aqui nas quintas-feiras à tarde ou entrar em contato por telefone. E a gente vai deixar o contato aí na tela também, mostrando um pouquinho aí da fábrica de fraldas solidárias, que é tão forte aqui na região sul e atende não só o pessoal aqui de Criciúma, mas de cidades vizinhas também. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. E dessa forma a gente encerra o SCC Meio Dia de hoje, já convidando vocês a acompanharem o A Tarde é Nossa, que vai começar. Bora lá!